Boa noite, irmãos. Vamos ter uma palavra mais de oração, pedir ao Senhor para nos ajudar, né? Estamos retornando hoje ao estudo do livro de Jó, propriamente. Certamente o Senhor há de nos conduzir, possamos ter paciência na revelação da palavra. Vamos orar. Pai querido, Deus de toda bondade, misericórdia, graças te damos, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunir aqui, para juntos ouvirmos a Tua voz, Senhor. Nossa expectativa é imensa de mais uma vez recebermos Tuas palavras, Senhor. Que o Senhor encontre um ambiente livre de obstáculos, Senhor, para que possa ministrar desimpedidamente a nós. Remove, Senhor, tudo aquilo que não agrada o Teu coração. Conduz esse momento, Senhor. Nós não queremos ter o controle em nossas mãos. Nós desejamos que o Senhor se mova e faça de acordo com a Tua vontade. Senhor, dê-nos entendimento espiritual da Tua palavra. Não permita que tenhamos meras informações, Senhor, mas que possamos de fato perceber aquilo que está no Teu coração. Dê-nos espírito de sabedoria e de revelação da Tua palavra. Abre para nós, Senhor, uma janela para que possamos ver o reino espiritual da Tua palavra. Dê-nos, Pai, sabedoria. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda todos nós que temos nossas dificuldades e limitações, e Tu, Senhor, sabes muito bem. Tu conheces todas elas, e obrigado porque o Senhor é capaz de suprir todas elas. E é confiados nisso, Senhor, que nós nos aproximamos da Tua palavra. Estamos todos aqui, Senhor, sem exceção, assentados aos Teus pés, para ouvir os Teus ensinamentos. Toma a Tua palavra, Senhor, e fale a nós. Obrigado pelo ministério do Teu bendito Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor prometeu que nos ensinaria todas as coisas. E é confiados nisso que nós tomamos Tua palavra e abrimos nessa noite mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos comigo, irmãos, no livro, na carta de Tiago. Como nós estamos retornando hoje, propriamente ao livro de Jó, será necessário relembrarmos algumas coisas. Procurarei fazer isso de uma maneira bem sucinta, mas não poderia deixar assim de fazer, porque nós abrimos uma janela ali, né, em 1 Coríntios capítulo 10, e nos detivemos ali algumas semanas. Então é necessário que algumas coisas sejam novamente colocadas. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Desde lá de trás também? Estão, né? É porque dá a impressão de que não estão por conta do barulho. Então, no capítulo 5 de Tiago, desde o verso 7, os irmãos sabem que aí se encontra a chave para abrir o livro de Jó. Aliás, irmãos, já gostaria de colocar para que os irmãos estejam em oração. Temos entendido, tanto eu quanto o irmão Eliezer, e esperamos no Senhor a confirmação disso, de entrarmos após o livro de Jó, no que cabe à minha responsabilidade no ministrar, na carta de Tiago. Entendemos que há uma ligação muito grande feita pelo Espírito entre esses dois livros, né? E então temos pedido ao Senhor para nos guiar, continuar nessa mesma linha de maturidade espiritual, porque a carta de Tiago mesmo é uma carta onde encontramos muitas dificuldades no entendimento, e isso certamente também nós estamos incluídos. Precisamos que o Espírito ele expanda o nosso entendimento desse livro, dessa carta. Então eu gostaria de colocar diante da igreja já para que estejam orando. Nós estamos já no capítulo 38 de Jó. Vamos demorar um pouquinho mais ainda para terminar essa exposição de Jó, mas depois, se o Senhor assim confirmar, nós entraremos em Tiago, e pelo menos o que está no meu coração até o momento é de lermos toda a carta de Tiago, sem pular nenhum verso, procurando considerar ela unida com o livro de Jó.
Porque, irmãos, certamente há algo em Tiago que complementa, porque a revelação ela é progressiva, há algo que complementa o livro de Jó. E nós temos orado sobre isso. O irmão Eliezer já compartilhou algo também que me deu uma luz imensa também para entrar ali e meditar aos pés do Senhor. E o Senhor também tem colocado em nossas mãos materiais de irmãos assim preciosos, alguns que nós nem mesmo conhecíamos e que está nos ajudando muito também. Então eu gostaria de colocar, irmãos, não esqueçam de orar por isso, porque é algo que toca o nosso caminhar como igreja. Não considere isso como algo normal, por favor. É algo que de fato nós temos que levar com muita seriedade, já que nós temos entendido que o Senhor está dando os passos finais que antecedem a sua vinda. Então que os irmãos lembrem disso nas suas orações. Então, desde o verso 7 do capítulo 5 de Tiago, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Graças a Deus, mais próxima ainda agora, irmãos. Se já era nessa época, né? Quando foi escrita, mais ainda agora. Irmãos, que o Senhor nos dê o privilégio de ver esses céus abrindo, irmãos. Amém. Nós precisamos orar por isso. Pedir ao Senhor que se levante do seu trono e retorne. Irmãos, sabe, deixa eu falar algo aqui. Às vezes nós ficamos tão focados em eventos, né? Que nos esquecemos propriamente da presença, da vinda gloriosa do Senhor. Ficamos analisando, vai ser assim, vai ser daquela forma. Claro, irmãos, nós podemos ter nossas ponderações aos pés do Senhor, mas o que mais importa é que Ele virá. Seja antes, durante ou depois da grande tribulação, Ele virá. E o nosso clamor, irmãos, não deve ser por ver esses eventos finais, mas de vê-lo vindo novamente. Esse deve ser o clamor do nosso coração. E quem sabe, irmãos, nós não sejamos a geração da vinda do Senhor. Já pensou, irmãos, quantos santos ansiaram por esse momento? Quantos morreram na esperança da vinda do Senhor? O próprio apóstolo Paulo, outros irmãos juntamente com ele, irmãos dos quais o mundo não era digno, ansiaram a vinda do Senhor e não puderam ver. E quem sabe nós, irmãos, possamos ver o nosso bendito Salvador outra vez. Esse deve ser o clamor do nosso coração, irmãos. Verso 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O Espírito fala isso no contexto da vinda do Senhor. Percebe que é uma nota que o Espírito está trazendo para nós nesses últimos dias? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Ele está falando isso para a igreja, irmãos. Eis que o juiz está às portas. Verso 10: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então aqui eu gostaria de novamente trazer à memória essas duas palavras que aparecem no versículo 11. A palavra perseveraram ou perseverança e a palavra paciência, porque também é uma nota que o Espírito tem colocado claramente para nós nesses últimos dias. Perseverança, já temos dito, no sofrimento, na tribulação, nas dificuldades. Somos chamados a perseverar até o fim. E por outro lado, a segunda palavra é paciência. Então nós precisamos ter perseverança no sofrimento, nas dificuldades. Creio que todos nós temos passado e passaremos dificuldades maiores ainda, irmãos. Não se engane.
Nossos olhos não estão no governo. Quantos movimentos nesses últimos dias, né? Nosso movimento precisa estar nos movimentos do Senhor nesse tempo. E muitos têm se perdido em debates aí por aí afora. Estou dizendo que nós não podemos... Não, irmão, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nosso foco primaz é o Senhor. É os movimentos do Senhor. É entender que o calendário do Senhor está se cumprindo. Que esses eventos que nos cercam não estão mudando aquilo que já está estabelecido por Deus, mas está confirmando aquilo que já está estabelecido por Deus. Sai rei, sai governo, entra governo. Tudo isso acontece debaixo da soberania de Deus, e Ele está cumprindo o seu propósito, irmãos. Não se engane, não se desespere, descanse no Senhor. Esse é o chamado da igreja nesse tempo do fim. Então, irmãos, perseverança no sofrimento e paciência na revelação da palavra de Deus, essas duas chaves que tanto temos falado. E eu gostaria, antes de vir, o Senhor também me trouxe mais um texto, eu gostaria de ler também agora no início, que nós lemos nesses últimos dias também juntos, que é Efésios capítulo 4. E eu gostaria de colocar sobre essa mesma perspectiva. Efésios capítulo 4. Então nós já falamos perseverança no sofrimento, paciência na revelação da palavra, e aqui eu quero colocar mais uma paciência que nós precisamos ter, que o Espírito também tem nos falado. Então, vamos ler desde o verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Importante expressão aí. Nós somos chamados a preservar aquilo que nós já temos, que é a unidade do Espírito. Nós não criamos isso, nós já temos a unidade do Espírito. Nós somos um, irmãos, em Cristo. E isso não vai mudar. Isso foi feito pelo próprio Senhor. Então nós somos chamados a preservar isso. Vamos continuar. Há somente, verso 4, um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção nesse verso, verso 13. Até que, então veja que há um caminho, há um processo, isso não se dá da noite para o dia. A unidade do Espírito no vínculo da paz nós já temos, amém, irmãos? Isso é entendido? Mas agora aqui Paulo está falando de um processo, e ele vai dizer assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós já temos a unidade do Espírito, mas nós estamos chegando ainda, irmãos, estamos por alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, aí temos a palavra que traz
o sentido de maturidade, que é varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui eu queria acrescentar o seguinte, irmãos. 3 pontos aqui para nós já considerarmos. O primeiro, tenhamos perseverança em meio aos sofrimentos. E os sofrimentos, as dificuldades, as pressões, elas tendem a aumentar mesmo. E nós precisamos perseverar. Tenhamos paciência na revelação da palavra. Nós precisamos ter paciência, irmãos. E ligado a essa paciência com a revelação da palavra, nós precisamos ter paciência uns com os outros. Porque todos nós estamos em um processo de crescimento, de amadurecimento. Os irmãos compreendem? Cada um de nós está sendo moldado pelas mãos do Senhor. E esse caminho de maturidade é um caminho que leva tempo. Nós somos pessoas diferentes também. O Senhor tem tratado com cada um individualmente também. E nós muitas vezes somos impacientes, julgamos uns aos outros, mas nós precisamos, irmãos, aprender a caminhar juntos até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas isso leva tempo, irmãos. Então, esses 3 pontos é basicamente o que o Espírito já nos tem falado nesses últimos dias, e eu precisava ligar ele no contexto de Jó. Então agora sim nós podemos ir a Jó capítulo 38 e vamos seguir de onde paramos, né? João, repete os 3 pontos ali rapidinho. Perseverança no sofrimento, paciência na revelação da palavra, e paciência uns com os outros. E aí na frente você anota esse texto de Efésios. Porque, por exemplo, irmãos, quando nós tomamos esse último ponto, né, na vida de Jó, ele achava que ele já era alguém que estava no estágio final, que ele já era alguém completamente maduro. E então ele age de uma maneira inadequada, o orgulho, a soberba toma conta. Da mesma forma pode ser conosco. Achamos que já somos maduros, que já chegamos ao estágio final, mas certamente, irmãos, há muito caminho a ser trilhado ainda. Mas por outro lado, a perspectiva é de que, a nossa perspectiva deve ser de que o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, e Ele começou, está fazendo e concluirá a obra que começou nas nossas vidas. Então, irmãos, no que diz respeito aos tratos uns com os outros, tenhamos paciência. No que diz respeito à nossa relação com Deus, tenhamos obediência à sua palavra. Obedeçamos ao que o Espírito tem falado a nós hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, no que diz respeito a nós e o Senhor, obedeçamos ao Senhor. Entendamos que Ele sim tem nos chamado à maturidade, que é necessário que avancemos, que é necessário que muitas vezes deixamos certas concepções que temos já formadas em nós, e para que Ele possa nos fazer avançar no nosso entendimento. Mas no que diz respeito a uns com os outros, tenhamos paciência, porque é um processo até a maturidade e leva tempo, irmãos. E certamente que se nós caminharmos juntos em harmonia, esse processo se torna menos doloroso para todos nós, mais fácil para todos nós, porque muitas vezes ficamos com dificuldades entre nós mesmos, e isso impede o avanço espiritual da Assembleia. Então, irmãos, ponderemos sobre isso, que nós estamos falando de um caminho para a maturidade espiritual, e maturidade espiritual não é um termo apenas, nós estamos falando de uma conformação a Cristo, de Cristo ser formado em nós, de Cristo ser formado na sua igreja. E um dos grandes obstáculos que há é a falta de harmonia entre o corpo mesmo. Nós já temos a unidade do Espírito, mas nós temos dificuldade em entender que nós estamos em um caminho até chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Certamente o Espírito há de ministrar algo mais para os irmãos em torno disso. Estou apenas colocando algo que me veio antes de vir para a reunião, porque o encargo mesmo é a partir de agora do capítulo 38.
Então vamos ler desde o verso 1, mas eu não vou me deter, porque eu já citei os pontos, depois eu vou só citar os pontos e seguir para o próximo ponto, que cabe a nós nessa noite. Então diz assim: depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, ou a linha de medir, né? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Os irmãos lembram quem é a pedra angular no Novo Testamento? Há uma chave aí, tá vendo? Nós não vamos entrar não. Mas se os irmãos depois buscarem uma referência e ver pedra angular, verão que todas as referências apontam para Cristo. Desde o Antigo Testamento, passando para os salmos messiânicos ali, todas as passagens apontam para Cristo. Tenho todas elas anotadas aqui. Elas apontam para Cristo. E nós não vimos esse detalhe quando consideramos o texto, né? E o Senhor me chamou a atenção quando relia ele. Vamos continuar, verso 7. Quando as estrelas da alva, e aí nós falamos que é a figura dos anjos, né? Juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Então, irmãos, temos feito uma divisão para nos ajudar, né, no capítulo 38 e 39, que são os discursos de Deus, né? Os irmãos sabem que nós tivemos a crise, tivemos o processo, tivemos aqueles capítulos cruciais, onde a alma de Jó é manifestada, que são os capítulos 29, 30 e 31, autopiedade, autoglorificação e autojustificação. Tudo isso nós já vimos. Do capítulo 32 até o 37, nós temos a fala de Eliú, que é aquele anjo intercessor ou mensageiro intérprete, que é uma figura do Espírito Santo, um tipo do Espírito Santo, né? E então entramos no capítulo 38, que é quando o Senhor, do meio de um redemoinho, ele vai começar a falar a Jó. Aquele Jó que no capítulo 31, verso 35, vai desafiar a Deus e chamar ele para o seu tribunal e pedir a Deus, exigir de Deus respostas. Agora o Senhor vai aparecer a esse que tanto exigiu respostas, vai aparecer do meio de um redemoinho. E o redemoinho, como os irmãos precisam sempre ter em mente, ele tem dois aspectos: um aspecto destrutivo, é a operação da morte nas nossas vidas, e o aspecto daquilo que ele toca, ele eleva. Esse é o aspecto da ressurreição. Então nós temos a morte e a ressurreição sendo operadas por meio do falar transformador de Deus. Assim é nas nossas vidas. O redemoinho passa, irmãos, e ele vai destruir precisamente aquilo que precisa ser destruído. Mas por outro lado, ele vai elevar para que nós sejamos mais semelhantes ao Senhor, porque ele vai nos aproximar do Senhor, ele vai nos conformar ao Senhor. E nós vamos ver isso durante esse capítulo 38. Então não perca a figura do redemoinho, porque todo esse falar está conectado com o redemoinho. Então a base do discurso é o Senhor falando por meio de um redemoinho. E esse discurso então depois terá duas partes. Uma parte, aguarda uma resposta de Jó, que nós como Assembleia possamos também responder ao Senhor. Amém, irmãos? Que nós entendemos que não é apenas um estudo, o Senhor tem falado conosco. Então o Senhor há também de pedir a cada um de nós uma resposta diante disso que Ele tem falado a nós, para que possamos seguir, que o Senhor não precise, quem sabe, parar
porque não estamos respondendo no livro de Jó, mas que nós possamos, em humildade, responder à voz do Espírito. E então o Senhor segue depois com Jó, e que assim possa ser conosco, que o Senhor também possa seguir conosco até concluirmos o livro de Jó. Então, irmãos, eu coloquei a seguinte divisão, os irmãos têm isso anotado, é apenas para os irmãos trazerem à memória. Dos versos 1 a 3, o Senhor ele está desafiando a Jó. Jó, durante todo o livro, desde o capítulo 3 até o capítulo 31, ele vai proferir muitas palavras, ele vai falar continuamente, ele vai dizer coisas absurdas contra Deus, contra os seus tratos, porque ele está imerso justamente na sua autopiedade, autoglorificação e autojustificação. Então ele vai dizer coisas absurdas, desafia a Deus, chama Deus para o seu tribunal. Então quando o Senhor aparece, agora é Deus quem vai desafiar a Jó. Então dos versos 1 a 3, Deus está desafiando a Jó. Dos versos 4 a 7, e os irmãos podem perceber aí na própria Bíblia que há uma letra em negrito. Estão vendo aí no verso 4? Começa com uma letra em negrito. Essa é uma divisão que muito nos ajuda no sentido de pensamento do texto, de entendimento do texto, porque são como que divisões marcadas para nós, para considerarmos certos pensamentos das Escrituras. Não quer dizer que todas as divisões sempre estão corretas nesse sentido, mas é uma ajuda para nós. Então perceba que nesse caso, bateu, dos versos 1 a 3, o Senhor está desafiando a Jó. Dos versos 4 a 7, o Senhor está colocando Jó no lugar de criatura, mas aqui não é uma criatura no sentido de desprezo, de diminuir a Jó, não nesse sentido, mas, irmãos, ficará cada vez mais evidente que Jó era alguém soberbo, era alguém voltado para si mesmo, e então ele vai exigir de Deus respostas. Mas quando o Senhor ele aparece a Jó, ele não aparece respondendo todas as perguntas de Jó, ele aparece fazendo muitas perguntas a Jó. O Senhor vai fazer 73 perguntas a Jó. Jó não vai responder nenhuma. Por que o Senhor faz isso? Então, irmãos, primeiro nessa porção, o Senhor está colocando Jó na cadeira de aluno, dizendo: Jó, é eu que vou te perguntar e tu vais me responder. E ele começa a fazer perguntas que são impossíveis de serem respondidas. Então, irmãos, o Senhor está colocando Jó no lugar de criatura. Dos versos 8 a 11, o Senhor está usando então uma linguagem aí natural, expressando elementos da natureza, para trazer princípios espirituais para todos nós. E do verso 8 a 11, nós temos aí a palavra encerrar, nós temos aí a palavra limites, temos aí a palavra no verso 10 que ele colocou, a expressão que ele colocou, ferrolhos e portas. No verso 11 diz que até aqui virás e não mais adiante. Então observe que é toda uma linguagem de impor limites, traçar limites. E então nós procuramos trazer um princípio espiritual em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, onde nós vimos que nós não somos tentados além das nossas forças. Ou seja, tudo o que acontece nas nossas vidas é providencialmente colocado pelas mãos do Senhor. Então nada foge do controle do Senhor, e nós não seremos provados além. Amém, irmãos? Esse é o caráter do Senhor. Então aí já cai por terra muita murmuração de nossa parte. Então, irmãos, esse é o terceiro princípio que nós vimos, e eu estou passando rapidamente, e agora nós entramos no quarto. Os irmãos podem anotar então que vai do verso 12 até o verso 15. Jó, capítulo 38, versos 12 a 15. Nós vamos ler e depois considerarmos alguma coisa. Permita-me colocar algo antes, que também enxerguei numa consideração enquanto fazia hoje, desse texto anterior. No verso 11, pode ficar tranquilo que depois os irmãos podem seguir comigo na divisão que coloquei, só quero colocar esse detalhe para os irmãos perceberem. No verso 11,
nós temos essa expressão final aí, que ela é muito significativa. Verso 11, parte B. Os irmãos estão comigo? Diz assim: e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Esta palavra orgulho, ela é muito significativa também, e ela traz o sentido justamente de soberba. Orgulho, soberba, altivez. E por que é importante eu ressaltar isso? Porque ela está na divisão das circunstâncias. Lembra? Que todas as circunstâncias, elas são arranjadas pelas mãos do Senhor, e todas elas têm limites traçados pelo Senhor, certo? É por meio das circunstâncias que nos cercam, irmãos, é por meio dos arranjos providenciais de Deus, que o nosso orgulho e a nossa soberba são quebrados. Então eu precisava colocar esse ponto final para os irmãos entenderem também como o trabalho de Deus se dá nas nossas vidas. Porque aqui nós temos uma linguagem tocando os elementos da natureza, mas o Senhor quer nos falar algo mais. E aqui nós temos então, irmãos, que todas as circunstâncias que nos cercam, todo o contexto que nós estamos inseridos, todas as pessoas, tudo tem o objetivo de tratar nossas vidas, de quebrar o nosso orgulho e a nossa soberba. Isso não é verdadeiro para todos nós, irmãos? Quando nós percebemos certos movimentos do Senhor para nos tratar. Então perceba que isto era com Jó, e isto também é conosco. O Senhor ele vai quebrar o nosso orgulho por meio das circunstâncias que nos cercam. Então, mais um ponto para os irmãos considerarem. Vamos ler então desde o verso 12 a 15, e depois eu cito para os irmãos anotarem. Diz assim: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo. Eu gostaria que os irmãos ressaltassem aí no texto esta expressão do verso 14. A terra se modela como barro debaixo do selo. Depois nós vamos voltar a ela. Continua assim: e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Irmãos, esta palavra selo, que aí aparece no verso 14, depois eu vou colocar o princípio dos irmãos anotarem, ela também pode ser traduzida e entendida como um anel de selar. Um anel de selar que faz uma marcação, ou um sinete. Era usado na época por alguém investido de autoridade. Então selava cartas, selava-se alguma decisão importante, como por exemplo nós temos o selo também no túmulo do nosso Senhor. São situações que podemos ligar a esse selo aqui descrito. E o que eu gostaria de aplicar com os irmãos do verso 12 a 15? O Senhor está dizendo então que a terra se modela como barro debaixo do selo. Quando você coloca um selo no barro, ele faz uma marcação, e você tira o selo, fica a imagem do selo lá impressa. O desenho que há no anel de selar fica impresso no barro. Amém? Compreendido? O que o Senhor está fazendo conosco? Justamente isso. Quem é o anel de selar de Deus? Cristo. E o Senhor está colocando o seu anel de selar sobre nós e formando a imagem do seu Filho em nós. Esse é o trabalho que Deus realizou na vida de Jó, e esse é o trabalho que o Senhor está realizando nas nossas vidas. O seu anel de selar está posto sobre nós, e só será retirado quando estiver plenamente concluído a obra, irmãos. Todo este universo há de manifestar a glória do nosso Senhor Jesus. Ele é o anel de selar de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 11 vai dizer: para que Cristo seja tudo e em todos. Essa é a perspectiva de Deus. Então perceba, irmãos, é muito importante que os irmãos vejam que todos os movimentos que o Senhor faz conosco não são movimentos aleatórios.
Tudo está ligado com o seu eterno propósito, que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. Até mesmo quando falamos de reino, quando falamos de recompensa, quando falamos de herança, está ligado ao eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sei se os irmãos consideraram isso que acabei de dizer, mas é muito significativo de que Deus colocou suas mãos sobre nós, com seu anel de selar, e Ele está formando a imagem do seu Filho em nós. Isto é maravilhoso, irmãos, isso é bendito, e como disse, Ele não voltará com sua mão para trás, Ele não retirará o seu anel de selar sobre nós, Ele vai formar seu Filho plenamente em nós, irmãos, e Ele faz isso por meio de tudo isso que nós temos considerado, por meio da sua palavra, por meio das suas circunstâncias, por meio desses arranjos que o Senhor nos arruma no corpo mesmo, que muitas vezes não entendemos, mas por meio desses tratos o Senhor vai fazendo com que avancemos. Tudo coopera para o seu propósito. Então eu gostaria de colocar assim, irmãos, para os irmãos poderem anotar didaticamente, porque eu sei que os irmãos gostam. Coloquem assim: Jó é um barro debaixo do selo. Jó é um barro debaixo do selo. Ponto. Cristo é o anel de selar de Deus. Cristo é o anel de selar de Deus. E Ele está sendo formado em nós. Jó é um barro debaixo do selo, ponto. Cristo é o anel de selar de Deus e está sendo formado em nós. Eu não sei se os irmãos anotaram o significado da palavra selo, mas é a chave para os irmãos entenderem do que estamos falando. Então eu vou citar novamente: o selo fala de um sinete ou de um anel de selar. Se os irmãos procurarem no hebraico, consultarem, vai ver que o significado é justamente esse. E há outros textos que poderíamos ligar, que dão-nos uma revelação progressiva do que seria este selo. E os irmãos verão que, em essência, é isso que estamos falando. Amém? Então vamos a alguns textos do Novo Testamento, que os irmãos podem anotar junto com este quarto ponto, que vai falar justamente desse trabalho que o Senhor está fazendo em nossas vidas, colocou o seu anel de selar em nós e Cristo está sendo formado em nós. Então vamos a Romanos capítulo 8. Há um detalhe aqui em Romanos 8 que eu gostaria de chamar muita atenção dos irmãos também. Romanos capítulo 8, nós vamos ler desde o verso 28. É um texto muito conhecido por nós, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui. O contexto do capítulo 8 é um contexto mesmo de maturidade espiritual. Certo, irmãos? É o mesmo contexto do livro de Jó, o contexto de maturidade espiritual. E diz assim desde o verso 28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então observe que nós já colocamos essas duas palavras aí como sendo intercambiáveis. Já fizemos isso no outro momento. A palavra bem e a palavra propósito. Então não é o nosso bem-estar, é o propósito de Deus, é o propósito que Deus estabeleceu em Cristo. E me chama muita atenção de que antes de entrar naquela cadeia sequencial do verso 29, vem a palavra propósito. Porque tudo que se segue desde o verso 29 tem como base o propósito eterno de Deus. Conseguiram alcançar isso, irmãos?
tudo que agora o Espírito ele vai entrar na história, vai discorrer desde o nosso, de conhecermos de antemão, até a parte da glorificação, tem como fundamento o propósito de Deus, o propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então diz assim, do seu propósito, ponto. Agora ele vai começar a explicar isso, desenvolver isso. Assim que o Espírito faz aqui, ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, conhecimento antecipado de Deus, né? Também os predestinou. Aqui nós temos o anel de selar. Ele nos predestinou para quê, irmão? Para o céu, para o inferno? Não. Ele nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. É para isso que Deus nos predestinou. Ele nos destinou antes para sermos conformados à imagem de Cristo. O anel de selar de Deus, irmãos. É disso que nós estamos tratando lá em Jó. E continua assim: a fim de que ele seja, agora não mais o unigênito, não mais o único do Pai, mas o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, que perspectiva maravilhosa! O anel de selar de Deus, que está sobre nós, está formando a imagem de Cristo em nós, ele possibilitará muitos outros semelhantes ao seu Filho. É isso que o Pai tem em seu coração. É para isso que o Espírito, ele trabalha em nossas vidas, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos agora, muitos filhos semelhantes ao seu Filho. Graças a Deus por isso, irmãos. Verso 30: e aos que predestinou, tudo isso ligado ao propósito de Deus, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba, como já dissemos, que tudo está no passado, porque o anel de selar de Deus, irmãos, o trabalho que Deus está fazendo em nossa vida é um trabalho assegurado pelo próprio Deus. Isso que nós estamos chamando de transformação, de conformação a Cristo, de maturidade espiritual, já é a glorificação em andamento. O Senhor já está trabalhando nossas vidas, irmãos, definitivamente, e Ele há de completar aquilo que começou. Isso é assegurado por Ele na sua palavra. Então nós, em atitude de fé, podemos descansar na sua palavra. Não precisamos ficar questionando, inquietos, com dúvidas. Não. Em fé podemos descansar nosso coração na palavra de Deus. Ela é segura e firme para nós, irmãos. Ela é fundamento para a nossa fé. Amém? Vamos a mais alguns textos. Vamos a 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Muitos outros textos poderiam ser colocados, né, irmãos? Eu selecionei apenas alguns. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Texto também bastante conhecido, né? Vou ler apenas o verso mesmo específico, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Aí temos de novo o anel de selar. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui nós temos uma chave para a transformação das nossas vidas, e essa chave é contemplação, que é uma palavra que o Espírito tem muito falado conosco também, né? Mas a expressão que remete ao anel de selar é somos transformados, que aparece aí nesse verso 18. E um último texto que eu gostaria de ler, ainda nessa perspectiva do anel de selar, é Gálatas capítulo 4, verso 19.
outra carta também de Paulo, preciosa, né? A carta aos Gálatas, e também muito atual para nós, né? A igreja tem sido atacada com muitos rituais judaicos novamente, chamada a voltar a velhas práticas. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos retornar a Gálatas e ver qual é a expressão do Espírito nessa carta. Mas vamos ao verso 19, diz assim, Gálatas 4:19: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Aí nós temos o anel de selar novamente, até ser Cristo formado em vós. Então novamente nós temos o anel de selar de Deus. Eu vou me deter por aqui, irmãos, nem vou para o próximo ponto. Penso que o principal seria nessa noite nós relembrarmos o caminho que o Senhor tem feito conosco no livro de Jó, e se pudéssemos avançar um pouquinho, e foi possível, vimos mais um ponto, no próximo momento que teremos junto em torno desse livro, nós entramos então na próxima divisão já. Mas considere isso, irmãos, isso que disse aqui, e certamente que o Senhor há de ministrar o seu coração e complementar o pouco que pude trazer aos irmãos, há de transformar as nossas vidas. Não há outro caminho, irmãos. É contemplando essas verdades, é contemplando o Senhor que nós vamos sendo transformados. Amém? Vamos orar e assim nós terminamos por hora. Pai, graças te damos por mais esse momento que tivemos em torno da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Tua Palavra é tão perfeita, Senhor. Nos mínimos detalhes podemos ver o Senhor, podemos ver Cristo na Tua Palavra. Ó Senhor, Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos permitiu retornar a esse estudo de Jó e ali podermos então seguir. Obrigado porque nessa noite o Senhor claramente nos disse que Teu anel de selar está sobre nós. Teu Filho está sendo formado em nós, Senhor. Que maravilhosa perspectiva temos diante de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque quando o Senhor retirar Tua mão, a imagem do Teu Filho estará nitidamente sobre nós, até que Cristo seja plenamente formado em nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma a vida dos meus irmãos, aqueles que aqui estão e também os que não puderam estar por algum motivo. Estenda a eles, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, tudo o que ouvimos aqui nessa noite, Senhor. E que possamos juntos caminhar, Senhor. Também ressaltando os 3 pontos iniciais, possamos ter perseverança em meio às tribulações, paciência na revelação da Tua Palavra e paciência também uns com os outros, Senhor. Porque todos nós estamos avançando na unidade da fé e do pleno conhecimento do Senhor. Então, Senhor, que nós não sejamos orgulhosos, soberbos, mas que possamos, Senhor, andar de maneira harmoniosa, Senhor, e juntos aprendermos do Senhor e avançarmos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.